a Cova dos Leões. No período em que Daniel foi lançado na Cova dos Leões, uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia, o rei em questão era Dario. E antes de qualquer outra coisa, vamos precisar gastar um tempinho pensando em alguns detalhes históricos para explicar essa questão. O primeiro ponto é que Dario parece ser um título, não apenas um nome próprio, e seria uma derivação das palavras persas para senhor e rei. Sendo assim, alguns defendem que este Dario, mencionado em Daniel, seria um outro nome para o rei Ciro, responsável pela conquista da Babilônia, ou alguém que foi nomeado por Ciro para governar a Babilônia como uma província da Pérsia. Como você deve saber, o povo de Judá foi exilado por Nabucodonosor no período em que o Império Babilônico era o mais poderoso do mundo. Mas Daniel viveu para ver se cumprir a visão que tivera com os 4 animais, e assistiu à queda da Babilônia, o leão com asas de águia, e a ascensão do Império Medo-Persa, o urso da visão. Apesar da mudança de governo, Daniel permaneceu sendo bem visto e respeitado. Dario estabeleceu 120 sátrapas, governadores locais que administravam as províncias e eram responsáveis por evitar perdas causadas por revoltas militares, sonegação de impostos ou fraude. Acima desses governadores estavam 3 presidentes, e Daniel, que certamente já havia se mostrado um homem honesto, era um deles. Daniel se destacou por ter sabedoria, liderança e boa reputação. Ele estava prestes a ser promovido, mas os outros líderes não permitiriam. Sua fidelidade a Deus era tão grande que apenas isso poderia ser usado contra ele. Estes homens pediram ao rei que aprovasse um decreto que dizia que qualquer um que fizesse uma petição a qualquer homem ou Deus que não fosse o rei Dario, pelos próximos 30 dias, seria lançado na Cova dos Leões. Dario aprovou e assinou o decreto. Mas por que ele aceitaria algo assim? Muitas vezes, os reis antigos eram adorados como deuses, e um decreto como este faria com que a imagem de Dario fosse aclamada e elevada por todo o império. Quando soube do decreto, Daniel não se assustou e fez o que costumava fazer. Foi para os seus aposentos e orou ao seu Deus, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Aqueles que desejavam sua morte informaram ao rei que Daniel não havia obedecido ao decreto e, por isso, deveria ir para a cova. O rei, que gostava de Daniel, tentou livrá-lo da sentença, mas não pôde fazê-lo, pois estava preso em sua própria lei. Um decreto assinado pelo rei não poderia ser revogado em hipótese alguma, nem mesmo se ele voltasse atrás na decisão. Para essa assinatura, normalmente era usado um anel ou algum outro objeto com entalhe, que era pressionado contra argila ou cera macia. Daniel foi lançado na cova, uma espécie de poço subterrâneo com um buraco na extremidade superior, por onde os animais eram alimentados. Neste episódio, Daniel já tinha cerca de 80 anos de idade, tendo vivido uma vida exemplar durante o exílio. A prova disso são as palavras do rei Dario a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Mas você já se perguntou o que aqueles leões estavam fazendo ali? Porque nós já. No antigo Oriente Médio, muitos reis caçavam leões como esporte. Esses animais que perambulavam pelos campos e florestas da Mesopotâmia eram temidos, e depois de caçados, eram mantidos em parques onde eram alimentados e cuidados. Uma cova como esta era uma forma de se livrar de pessoas indesejadas. Não vemos nenhuma oração de Daniel antes de ir para a cova, e nos parece que ele estava menos preocupado com sua vida que o próprio rei, que passou a noite em claro, preocupado com seu oficial. Na manhã seguinte, Dario descobriu. Nada havia acontecido com Daniel. O rei ordenou que o retirassem da cova, e os homens que o convenceram a assinar tal decreto foram lançados aos leões com suas mulheres e filhos. Com isso, foi eliminado qualquer possibilidade de se espalharem rumores naquele tempo ou em nossos dias, de que os leões eram domesticados, estavam alimentados ou tiveram seus dentes arrancados antes que Daniel fosse lançado ali. O fato de Daniel ter escapado da boca dos leões é o ponto central da história. O povo escolhido de Deus, a nação de Israel, enfrentaria muitas perseguições dentro de alguns anos. Uma história real como essa, retratando o livramento de um justo, levou conforto a sofredores das gerações posteriores à de Daniel. Temos outros vídeos aqui no canal que foram dedicados a falar de sonhos e visões encontradas neste livro tão intrigante. Não deixe de conferi-los também. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!